Nesse vídeo vamos falar tudo sobre o imposto de renda de ações. Eu sou o Victor Savioli, cofundador do Velotex, a plataforma que te ajuda a calcular seus impostos em poucos cliques. O que é o imposto de renda sobre as ações? É muito importante falar sobre isso porque as pessoas confundem os termos e aí pode acabar levando a malha fina meio que sem querer querendo. Então, antes de mais nada, tem duas partes importantes quando a gente fala de imposto de renda das ações. A primeira parte é o cálculo e o pagamento de impostos que precisa ser feito todos os meses que você faz vendas, já vou explicar melhor sobre isso. E a segunda coisa é a declaração em si, que é falar com a Receita Federal. E também depois vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Então vamos lá, como fazer o cálculo mensal e pagar imposto se necessário? Essa é a parte mais do dia a dia. Então, todo mês que você vendeu ações, e na verdade qualquer outro ativo, você tem que parar e fazer a conta se você teve lucro ou não. Como que é feita essa conta? Posso fazer um outro vídeo específico sobre isso, mas no fim do dia você tem que comparar o seu valor de venda com o seu custo médio de aquisição desse ativo. E aí você vai tirar, do valor de venda o custo médio e você vai calcular aí se você teve lucro ou não, beleza? E aí você multiplica, obviamente, pelo número das ações que você vendeu. Você não vai calcular o lucro sobre uma ação que você ainda não vendeu. Depois disso, é aí que vem a primeira regra, anote aí a primeira regra de pagamento e de cálculo de impostos sobre ações. Qual é a regra? Se você vendeu um total de até R$20 mil no total dentro de um mesmo mês de ações, mesmo que você tenha tido lucro, você não precisa pagar imposto. Então vamos supor que que este mês é o mês de janeiro e em dezembro, você vendeu R$19.999 em ações e teve lucro. Você precisa pagar imposto sobre o lucro? Você não precisa. Isso quer dizer que você não precisa fazer a conta? Não. Você precisa fazer a conta. Fazer os cálculos não é opcional. Você precisa fazer todos os meses, tá? Já explico por quê. E aí o segundo caso é quando você vende mais de R$20 mil em ações dentro do mesmo mês. Então imagina que você tem, 20 ações na sua carteira e aí por algum motivo você vendeu 5 ações em um mesmo mês e o valor total que você vendeu superou os R$20 mil. O que você vai precisar fazer neste caso? Como superou os 20 mil, você vai fazer a conta para ver se você teve lucro ou prejuízo. Se você tiver tido lucro, aí você vai precisar pagar imposto sobre este lucro. Qual é o valor do imposto? Você vai pegar o valor do que você lucrou neste mês e multiplicar por 15%. Essa é a regra para as ações. Até quando você tem que pagar este imposto? Até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, nesse exemplo aí, se você tivesse vendido R$25 mil em ações em dezembro, vamos supor que você teve um lucro de, R$10 mil, você vai ter que multiplicar 10 mil por 15% e pagar isso até o último dia útil do mês subsequente, ou seja, o mês que vem depois, janeiro neste caso, tá? E aí você faz o pagamento desse imposto. Uma coisa muito importante aqui que muita gente esquece. Você precisa fazer os cálculos todo mês que você teve venda. Vitor, mas eu sei que eu vendi abaixo dos 20 mil e
não vou precisar pagar imposto, nem vou calcular se eu tive lucro ou não. Isso aí é um perigo. Por que é um perigo? Porque duas coisas podem acontecer. Primeira delas, se você tiver tido lucro, mesmo que você não precisa pagar imposto sobre este lucro, você vai precisar declarar este lucro no seu imposto de renda anual. E aí, se você esquece essa informação ou se está tudo desorganizado, fica aquele Deus nos acuda na hora do IR anual. E o segundo motivo também que é muito importante. Se você tiver tido prejuízo nessas transações que você fez, você primeiro pode compensar este prejuízo com lucros futuros e aí abater. Então vamos supor que você vendeu 25 mil e você teve um prejuízo de R$2.000. Nos próximos meses ou no próximo mês, imagina que no próximo mês que você vendeu, você teve um lucro de R$3.000. Como você já teve um prejuízo antigo, você pode, do lucro de 3.000, abater R$2.000 e aí pagar imposto só sobre o 1.000 neste exemplo aqui, tá? Sobre R$1.000 neste exemplo. Então, isso é importante. E a segunda coisa que é muito importante também e que muita gente acaba caindo na malha fina por conta disso é que não é porque você só teve prejuízo que você não precisa fazer a conta, que você não precisa declarar esse prejuízo no imposto de renda anual. Você precisa informar tudo, até se você perdeu dinheiro. Por quê? E aí a gente pula para o tema, a gente sai do tema de cálculo e pagamento, que ele deve ser feito mensalmente, para o tema declaração anual de imposto de renda. Na declaração anual de imposto de renda, no que diz respeito aos investimentos nas ações, você vai precisar fazer duas coisas principais. A primeira delas é contar tudo o que aconteceu ao longo do ano. Então você vai contar se você teve mês que você teve prejuízo, você vai contar se teve mês que você teve lucro e pagou o imposto, e você vai contar também se você teve lucro, mas não precisou pagar os impostos, beleza? Isso é importante. Onde que você vai fazer isso? Duas principais seções do imposto de renda. Uma delas é o lucros isentos e não tributáveis. Lá você vai colocar o valor total de lucro que você teve em vendas das ações, mas não precisou pagar imposto. Já vou mostrar em tese como que você pode fazer isso na prática. E também você vai precisar informar na aba de renda variável tudo que você comprou e vendeu ali, na verdade, quais foram as suas operações de vendas todos os meses. Por quê? Na aba renda variável da Receita Federal, ela separa ali bonitinho mensalmente. Uma das colunas é a coluna de operações comuns e que você aí precisa informar o que você fez, principalmente das ações, no caso de compras e vendas de dias diferentes, e também pode ser que você faça day trade com ações, e aí você informa na coluna de day trade. Importante sobre isso que, como eu disse anteriormente no vídeo, o imposto de renda sobre ações ele é de 15%. 15% se e somente se você não fizer day trade, ou seja, se você comprar em um dia e vender em outro dia, e se você vender em um dia e comprar em outro dia. A operação inversa também é verdadeira. Por quê? Porque para a Receita Federal e no mercado financeiro, você pode vender um ativo mesmo sem ser dono dele, você aluga e vende e pode recomprar. Se você fizer isso em dias separados, você está fazendo uma operação vendida, não é caracterizado como day trade, mas se você, ainda que sem querer, vendeu uma ação e depois recomprou ela novamente no mesmo dia, isso é considerado day trade. Para day trade de ações, o imposto de renda é de 20% sobre os lucros e você não tem
nenhum tipo de faixa de isenção. Então não tem essa história de 20 mil. Se você fez day trade com ações ou com outros ativos, não tem faixa de isenção. Então, antes de ir para a parte prática, recapitulando até aqui, imposto de renda de ações. O cálculo é necessário toda vez que você faz vendas e aí você calcula o imposto. Se for swing trade, position trade, comprou ou vendeu em dias separados, a alíquota de imposto de renda ela é de 15% e você pode compensar prejuízos passados com lucros futuros. Se você tiver que pagar imposto, você vai ter que pagar no último dia útil do mês seguinte. Se você tiver feito, por exemplo, day trade com ações, aí não existe a faixa dos 20 mil de isenção e você vai ter que pagar 20% sobre o lucro com as ações. Prejuízo pode compensar? Pode. Você também pode compensar esse prejuízo, porém, você só pode compensar esse prejuízo com operações de day trade também. Então, o prejuízo de swing trade, operações comuns, aquelas que você compra em um dia e vende em outro, você só pode compensar com prejuízos de operações de natureza semelhante. Day trade, você só pode compensar com day trade. Não precisa ser necessariamente swing trade ou operações comuns com ações somente, tá? Pode ser com opções, ETFs, BDRs, por exemplo. Mas e também o day trade é a mesma coisa. Prejuízo de day trade você só compensa com operações de day trade, tá? Agora, como fazer isso na prática de forma simplificada? Vou mostrar minha tela para você. Entre nesse site aqui que é o velotex.com.br, clique em use grátis e faça aí o seu cadastro. Depois que você fizer o seu cadastro, você vai poder fazer os cálculos mensais e a sua declaração anual. Na plataforma aqui tem vídeos, tutoriais explicativos com todos os detalhes, vou passar aqui rapidamente, mas você não consegue fazer a parte de declaração anual de investimentos sem fazer a parte mensal. Então, vou clicar aqui na parte mensal e aí você escolhe aqui Bolsa de Valores aqui no Brasil e outros investimentos também. No caso aqui a gente está falando de ações, vou clicar aqui em Bolsa de Valores no Brasil. Você pode clicar aqui na parte de conhecimento. Se você quiser saber mais as regras nos super detalhes, clica aqui em Quero Aprender. Senão você pode clicar aqui em Conheça as regras, Quero começar sozinho, porque você já está aqui comigo. E aí o que você precisa fazer? Integre aqui a plataforma com a sua conta do novo portal da B3 e depois integre também com o SEI, tá? Se você clicar aqui, vai ter um vídeo tutorial mostrando na prática como que você pode fazer isso. E aí você seleciona aqui o ano, seleciona o mês que você quer fazer a conta e aí clica em próximo. Quando você clicar em próximo, ele já vai fazer as contas bem semelhante com o sistema da Receita Federal, que ele pega a parte de operações comuns, tá? Que aí a gente tem ações em swing trade, ETFs, BDRs, opções, tudo mais. A parte de day trade e a parte de fundos imobiliários isolados. Você verifica aqui as suas contas do que você vendeu, ele já pega automaticamente o seu custo, o seu preço de venda, já tirando ali os custos para que você pague menos impostos, tudo de acordo com a lei brasileira. E aí, se você tiver que pagar imposto, você vai ter que pagar. Nesse caso aqui, é abaixo de R$10, então eu preciso só salvar, clicar aqui em salvar e emitir. Confirmar isso, ele vai me falar que não dá para emitir DARF menor de R$10, porque o governo não aceita esses pagamentos, não tem problema. Clique aqui em OK e aqui você já vai ter todo um histórico seu para você depois utilizar automaticamente na hora da sua declaração anual de imposto de renda. E aqui é importante dizer, se você teve meses que fez vendas, mas não pagou o imposto, deveria ter pago, nós sugerimos que você faça esse cálculo quanto antes e pague isso. Por quê? Já vai calcular aqui no Velotex com multa e juros de acordo com as regras da Receita
E se você, por exemplo, esquecer ou não pagar porque você não quis, e a Receita perceber isso na sua declaração anual de imposto de renda, ela tem mecanismos para fazer isso. Além de você cair na malha fina e tudo mais, a multa que você tem que pagar é de 75% e não mais de 20% do que é o que você paga quando você mesmo fala, putz, esqueci aqui, tá? Então, ande aí na linha porque sai mais barato e faça os cálculos mensalmente, porque você mantém a organização, já também deixa tudo preparado para o seu imposto de renda anual e também já vai vendo aí se você está sendo um bom investidor ou nem tanto assim para melhorar depois as suas estratégias de investimento.